Tá, então, pessoal, só para ciência de vocês, a aula de agora está sendo gravada, tá? Quando a gente grava, o correto é pedir permissão para vocês. A galera que vai assistir, tá? Essa aula de hoje ela vai ter uma duração aí de mais ou menos aí uns 40, 50 minutos, porque assim a galera fez uma apresentação, tá? Então a gente vai fazer uma introdução rapidamente aí sobre a disciplina. A nossa disciplina chama Projetos de Sistemas para a Web, tá? Então deixa eu compartilhar minha tela. Pessoal, fica à vontade para me interromper, tá? Estão vendo minha tela, galera? Valeu, obrigado, tá? Então vamos lá. Pessoal, aqui tem, né, a nossa plataforma. Vocês já estão familiarizados com o Moodle, tá? Quem não conseguiu entrar, me dá um toque, mas eu já passei a chave para vocês lá no Teams, tá bom? A gente vai trabalhar, pessoal, usando o Moodle, a plataforma Teams, tá? Para a gente fazer as nossas aulas síncronas. E aí o conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês e a gente vai se interagindo aí nesse processo. Aqui, tá, pessoal, as nossas aulas estão agendadas de segunda-feira, das 19h10 às 22h40. O nosso combinado é que nós fazemos a aula síncrona das 19h30 às 21h30, 2 horas. Essas aulas serão gravadas e disponibilizadas para aqueles que não vão estar na aula síncrona. Junto com ela, eu vou disponibilizar um vídeo de um curso que eu tenho na mesma área da disciplina. Vou separar certinho, né? Porque de repente passa alguma coisa, vocês podem reforçar, tá? Então eu vou preparando esse conteúdo para vocês. Vou tentar não deixar um conteúdo extenso, teórico, mas a teoria é necessária para a gente entender todo o nosso processo de desenvolvimento em qualquer área da informática ou qualquer área aí de algum curso, tá? Qualquer área do processo de aprendizagem. Quando você vai prestar um concurso público na área de informática, por exemplo, ou que cai até informática básica, o concurso público ele é teórico, né? Ele é por alternativas e se você não souber a teoria, você está fora do processo. Uma entrevista inicial, tá? Por exemplo, para vocês darem aula, um exemplo. Tá? Também ele é teórico, então vocês têm que ter conhecimento em cima do que vocês estão falando. E até para eu entender o que a gente vai fazer, tá? Aqui nós temos uma apresentaçãozinha, logo aqui na parte da apresentação da disciplina. Aqui é meu e-mail, tá? Pode mandar as dúvidas também, é um outro canal. Vocês têm o grupo do WhatsApp e vocês têm lá o meu WhatsApp também, então qualquer coisa pode chamar no privado, caso queiram, tá? E aqui eu disponibilizei uma apresentaçãozinha, tá? A nossa disciplina é Projeto de Sistema para Web. Meu nome, né? Eu sou o professor Robson Lapelli Boaro. Podem me chamar, perdão, gente, perdão, deixa eu desligar aqui. Podem me chamar de Robinho, tá? Aqui está a minha formação acadêmica hoje, né? Eu sou licenciado em Gestão da Tecnologia da Informação, né? Então, assim, licenciatura ele te dá essa base de docência também, tá? Sou especialista em informática na educação pelo Instituto Federal aí de São João da Boa Vista também, tá? Tenho aperfeiçoamento aí em pós-graduação no ensino de aprendizagem na educação de jovens e adultos, tá? Aqui pelo Centro Paula Souza e procedimentos básicos para atendimento educacional especializado, que cuida aí na parte da inclusão de pessoas com necessidades especiais, e aonde desenvolveu um projeto de pesquisa descobrindo softwares gratuitos para as pessoas com necessidade especial, tá? Gosto muito dessa parte de inclusão. Aqui eu sou formado pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, tá? Esse daqui também, esses dois aqui foram à distância, ó, tá? Foram o curso à distância. A minha atuação profissional hoje, né? Sou concursado aí no Instituto Federal como técnico em tecnologia da informação desde 2007. Atuo como professor do ensino médio do Centro Paula Souza, que eu acabei de sair, né? Eu interrompi o meu contrato para assumir aqui no Instituto Federal. Então agora eu acumulo 2 cargos. Professor, oi. Onde que fica esse
Hoje nós temos na região toda, né? É a ETEC que fala. Tem a ETEC, é do Centro Paula Souza. Tem a ETEC e a FATEC, né? Nós temos a ETEC em Vargem Grande, ETEC em Mococa, ETEC aqui em São José do Rio Pardo. Tem aí, eu acho que cuida de administração em uma escola, que é uma extensão da ETEC. Tem a ETEC em Aguaí. A ETEC é uma escola técnica do estado de São Paulo, tá? Mas são separados, ETEC e FATEC, tá? Então a FATEC é para curso superior e a ETEC é para ensino técnico e médio, igual ao Instituto, mas o Instituto é tudo unido, né? Ele é tanto o ensino médio, o ensino técnico, superior, especialização, ele vai embora, tá? Então, mas esse é do governo federal. E o Centro Paula Souza, né? Como eu trabalho em várias ETECs, né? Então a gente fala Centro Paula Souza, beleza? Tá? Ah, sim. Obrigado, professor. Falou, a sede dele é em São Paulo, né? Que lá também, ela fala superintendência, né? Ou no Instituto Federal fala reitoria, tá? Então eles têm uma estrutura um pouco diferente, tá? Mas questão da aula é a mesma coisa, é lógico que cada um tem suas qualidades e defeitos, né? Suas particularidades. Mas depois, se você quiser, eu te falo no off, né? Porque está sendo gravado, né? Mas eu vou falar as qualidades. São todas escolas excelentes, diferenciadas, né? E é um processo de ensino bacana. E é lógico, como eu disse, tem cada um suas particularidades. Vamos lá. A minha experiência, né, em docência é desde 99, atuo no ensino à distância desde 2013, né, nas áreas de informática, rede de computador, manutenção, programação de web, sistema de desenvolvimento e assim por diante. Galera, o nosso curso, o objetivo dele, tá? O objetivo dele ele é um curso de 4 aulas, né, por dia. É até uma carga horária legal, mas é lógico que não dá para ensinar tudo na área de web. Vocês estão no curso de manutenção de computador. Ele vem para vocês adquirirem um outro conhecimento. É lógico que eu vou atrelar um pouquinho a área de redes, a área de manutenção, mas o nosso objetivo é fazer um site. Nós não conseguimos chegar num conteúdo avançado, tá? Mas dá para vocês terem uma boa inicialização, desenvolver, criar aí umas outras áreas, tá? Depois eu vou, numa aula complementar que eu coloco, eu vou explicar para vocês as áreas de informática, né, atualizadas, porque tem gente que ainda usa nomes antigos. Então, por exemplo, na área aqui de desenvolvimento para web, tá, o pessoal ainda fala web designer no interior, mas não usa mais. Se você for procurar lá vaga de trabalho para web designer, você vai ficar desempregado, porque você não vai achar vaga, pouquíssimas, né? Hoje muda, hoje a gente fala programador de front-end e programador de back-end. Dentro da nossa disciplina eu vou explicar, né, e a gente vai praticar também um pouquinho da experiência de front-end, que é a front, né, até a parte do layout, e back-end, que é a parte de programação. Então, assim, voltado para uma linguagem atual, tá? Porque assim, o mundo, a web também ela acompanha, né, o desenvolvimento web acompanha a evolução tecnológica, tá? Então, assim, a elaboração de sites, como a gente planeja e desenvolve, como a gente administra esse processo, tá? As técnicas de planejamento do layout, e até aqui, ó, tá? Nós trabalhamos com front-end, e aqui back-end, que é a parte de programação, onde a gente vai conhecer banco de dados, como usar esse banco de dados dentro de uma interface, tá? Então a gente vai chegar até aí, mas assim, não é com um sistema robusto, mas que dá para vocês conhecerem e depois vocês irem se aperfeiçoando, tá? O objetivo principal é criar um site, né, e conhecer as principais ferramentas usadas no mercado de trabalho para a gente desenvolver esse site, tá bom? Então, sempre eu tenho meu amiguinho aqui comigo, tá? Então, assim, eu falo um mundo fantástico de criação, tá? E desenvolvimento. Gosto muito dessa área aqui, ó. Me identifico mais. A minha competência é maior que o desenvolvimento. Por quê, galera? Criação. Eu ensino a criação para vocês, criatividade. Eu ensino técnicas. Mas a criatividade ela é um dom, né? Porque assim, como combinar uma cor, por mais que a gente já tenha uma experiência, né? Como fazer um layout, como criar um logo para colocar nesse site. A nossa área, o nosso curso não vai ser voltado muito para a criação, tá?
porque até assim é projeto de sistemas para web. Sistemas, né? Ele não é um projeto de design de interface. Hoje a gente não fala designer gráfico mais. Nós usamos o termo designer de interfaces, tá? Então é assim, o nosso é para trabalhar no back-end, né? Que é o sistema em si. Legal, pessoal? Então essa é um pouquinho aí da nossa apresentação. Aqui, pessoal, nós temos a informação da disciplina com os nomes mais técnicos, tá? Que a gente fala a nossa ementa, não vou ler ela para vocês, mas a gente vai trabalhar um pouquinho com HTML, um pouquinho aí com JavaScript, um pouquinho com CSS. Vamos conhecer aí a criação, né, de banco de dados, dar uma olhada no SQL para a gente criar um formulário e poder gravar esse formulário, né, em algum banco de dados. Esse formulário é a parte de cadastro e aí nós entramos com o PHP, tá? Então é assim, a gente usa essa linguagem técnica. Eu gosto de uma linguagem bem simples, tá bom? Mas assim, conforme a gente for entrando em cada conceito, a gente aborda o assunto dessa ementa, né? Que seria aí o desenvolvimento da nossa disciplina, né? Como eu disse, a criação de interfaces ricas com o usuário, né? Então, usamos aí as tecnologias mais atuais, né? E assim, eu preciso ter muito computador, um computador com grande qualidade de memória, placa de vídeo. Não, galera, né? A gente não vai trabalhar, eu vou mostrar um pouquinho sobre a parte do layout, mas a gente não vai trabalhar com a parte gráfica, tá? A parte gráfica é a parte mais pesada, a gente vai usar a parte gráfica, tá bom? Então, se eu precisar de um logo, a gente vai pegar emprestado de algum lugar para a gente criar um exemplo. A gente não vai ficar criando logo nessa disciplina. A gente não vai ficar criando um banner, tá? O nosso objetivo, mais uma vez, é a parte de sistemas, certinho, galera? É a parte de sistema. Beleza? Aqui tem o plano embaixo aqui dessa parte de informações sobre a disciplina. Nós temos o plano de ensino da disciplina, que é o documento oficial, né, do Instituto, e aí está tudo abordando o que a gente vai trabalhar, tá? Algumas referências bibliográficas, se vocês quiserem procurar os livros, né? Mas também eu vou mostrando pochilas que vocês vão poder utilizar. A nossa avaliação, né? Ela é uma avaliação diagnóstica e contínua. É um processo, tá? Que a gente vai avaliar vocês. Eu não dou prova, tá, galera? Eu não dou prova. Eu dou exercícios, atividades em grupos individuais, tá? Mesmo estando à distância. E nós vamos trabalhar com pequenos projetos, até a gente ter um projeto final, né? Então é assim, bem tranquilo. O objetivo da avaliação são atividades, tá? São exercícios que a gente chama para ajudar no processo de aprendizado, não é para tirar nota, né? Tira esse negócio de fazer e tirar nota, isso já era, né? Então é assim, participar, a dúvida faz parte do processo, o erro faz parte do processo, né? Mas a dedicação, o comprometimento, né? A pontualidade das entregas. Por que eu tenho que ser pontual? Porque lá no trabalho, se eu estipulo um projeto para vocês e dou uma data, tá? A gente pode até combinar essa data em grupo, mas se eu estipulo uma data, nós temos que entregar aquele projeto, tá? Então a pontualidade ela também conta para mim no processo avaliativo, beleza? Questão de consulta, né? Isso é uma bobeiragem aí que inventaram, que eu não posso consultar. Mas em qualquer ensino eu acho que as pessoas podem consultar, porque para eu consultar eu tenho que ter conhecimento também para consultar. Porque senão eu não consigo cumprir a data a data e a hora da entrega daquele projeto, tá? Daquela atividade. Então, até assim eu falo para a molecada quando eu dou aula para os adolescentes, né? Eu falo assim, galera, por que vocês não podem consultar nas aulas? Não, porque o professor não deixa, mas por que ela não deixa? Ou o professor, né? Porque ele usa um livro para consultar a sua aula durante a aula. E por que você não pode consultar um livro para fazer uma avaliação, uma atividade? Então não tem justificativa. E o mercado de trabalho também permite que você consulte. Mas lembrando que para consultar eu também tenho que ter conhecimento. Aquele assunto existe, aquele assunto está lá. Beleza, galera? Então esse é um pouquinho da nossa ementa.
um pouquinho do nosso conteúdo aí mais técnico. Lá eu discriminei numa fala mais simples, né? Mas depois a gente vai explicar cada um deles dentro de cada aula nossa, tá? Vocês só estão, o meu aqui, como eu já criei as abas, né, pessoal? E vocês não vão ver aí aula 2, aula 3, tá? Eu disponibilizei aí para vocês aula 1, né, o material que a gente vai começar hoje. Então eu separo aqui material didático, material complementar, que é um assunto para complementar aí as nossas aulas. E essa é até um pouquinho do objetivo geral da disciplina, mas que acrescenta nela, tá? E depois vai ter a divisãozinha de vídeo das videoaulas, dessa que está gravada e de uma outra que eu vou disponibilizar. Assim que terminar a aula, eu já termino de preencher a plataforma para vocês, tá? E aí vocês têm a semana toda para estar estudando, tá bom? Essa semana vocês vão estar tranquilinho com relação à atividade, né? A partir da outra, começamos com a atividade, né? Para você falar, olha que professor legal, bacana, né? Ele não deu atividade na primeira semana, mas me esperem na próxima. Brincadeira, viu? Fala, Fio. Professor, inclusive, o senhor estava falando agora há pouco, aí atrapalhar aí. Não atrapalha nenhum, filho. Você faz parte do processo. Professor, o senhor estava falando sobre web designer, né? E dá uma olhada aqui. Parte de São João. Ensino médio incompleto. Professor, mas aí como é que o cara vai fazer um design se não tem experiência? Vou fazer outra. O ensino incompleto. O cara tem que saber também. Negócio aí, professor, fica difícil. É assim, cara, vamos lá. Quando você fala numa grande agência, tá, de desenvolvimento, ele não usa mais esse termo, tá fora. O interior você vai encontrar muito ainda. Depois você procura aí na internet, profissional de desenvolvimento front-end, tá? Quer ver, ó? Só um minutinho. Não, o cara sem experiência também acho que... Mas de repente é para aprender, né? Vai entrar como estagiário, alguma coisa assim, né? Mas tá um anúncio muito, né? Eu contrataria um estagiário, né? Então, ó, nós falamos front-end e back-end, tá? E aí você procura o profissional de front-end e back-end. E aí é uma empresa mais assim, organizada, mais voltada para o mercado atual. Mas depois, tá, gente? Esses termos vai estar muito no material complementar, tá? Se der tempo, hoje a gente já vai dar uma olhadinha numa coisa aí. Eu vou pegar uma aula que eu tenho pronta, né, de outro instituto, como é minha, eu que fiz, eu posso utilizar ela aqui na plataforma. Para vocês também aprenderem, tá? Caso vocês não é um conteúdo da disciplina nossa, tá? Mas que é bacana para vocês conhecerem essa área de web, tá? Essa área de desenvolvimento, beleza? Tá? Então, filho, é assim, sem experiência o cara vai ensinar. Mas assim, vamos resumir uma coisa. Vocês estão na área de manutenção, tá? Quanto vocês cobrariam para formatar um computador hoje? Tá, em média, se o cara quiser que formate, mas perde todos os dados sem backup. Aqui em São João a média é de 40 a 50 reais. Tá. Quanto tempo gasta para formatar um computador hoje? Instalar todos os drives? Professor, depende muito da máquina também, né? Tá. Aí você pega uma máquina bichada, né? E você tem que fazer uma formatação física na HD, ela é antiga, e você vai cobrar 40 reais, cara. Eu gasto o dia inteiro para arrumar ela se bobear, né? Ou meio períodos, tá? Então é assim, como a informática ela não tem uma área como engenharia elétrica ou engenharia de arquitetura, né? Que tem o tal do CREA, o advogado tem o OAB, né? O pessoal lá da psicologia, da medicina, cada um tem uma organização, né? Onde eles pagam, pega uma carteirinha para poder exercer a profissão. Sem essa carteirinha, o advogado ele faz, ou o contador, enfim,
Ele faz a faculdade, ele se forma, mas se ele não passar na OAB, ele não pode exercer a profissão, né? Ai, mas isso a gente fica, é uma corrupção, a gente fica nessas falácias atuais, né? Mas eles têm uma tabela de preço, mas eles têm uma regulamentação da profissão. Então hoje eu não preciso fazer faculdade nenhuma para falar que eu sou um programador, tá? Para falar que eu sou um técnico. E não precisa, galera, não precisa. Eu posso falar que eu sou um profissional da área sem uma formação. E aí, galera, essa não formação e não ter uma entidade, uma organização que controla a nossa carreira, eles sucateiam, tá? Eles sucateiam. Então, eu vou fazer um site, eu te cobro R$800 para fazer um site, mas não tem banco de dados, não tem banco, mas tem link. E aí esse site ele é feito, o cara gasta R$800, mas ele não vai ter acesso. Aí ele fala, não filho, mas você fez um site e ninguém está acessando, não está utilizando, eu não estou vendendo. Por quê? Porque não tem conhecimento embutido, não tem um estudo do marketing, não tem um estudo do layout, não tem um estudo do público. Eu fui lá, apenas programei o sistema, né? A gente vai aprender programação de sistema, mas é a última etapa de um site, né? Então você vai usar uma pessoa de web designer, né, que fala web design até, e não precisa ter conhecimento. Quanto que esse cara vai cobrar um site? Não sei, não estou julgando a empresa, mas tem muita gente que cobra R$800 por um site, né? E você gasta quanto dia? Uma semana? E aí você cria o seu design, você cria o seu logo, você cria a sua interface, e o meu conhecimento? E o tempo que eu gastei para estudar, né? Então, galera, eu não formato o computador, eu cuido da informação do cliente, tá? Eu não sou um cara de formatar, eu sou um cara de cuidar da informação sua. Por quê? Mesmo que eu não tenha nada, se você não me conhecer e e eu não for uma pessoa bacana, eu posso pôr um sistema lá para roubar a senha do seu cartão de crédito. Então ele não paga só meu conhecimento técnico, por mais que a ética ela seja uma obrigatoriedade nossa. Mas se eu ganho pouco, por que não? Eu não vou entrar nessa parte filosófica, tá? Porque senão eu vou num outro assunto. Mas muitas das coisas que acontecem hoje aí, por mais que o cara trabalhe, ele acaba cometendo alguma coisa ilícita, porque às vezes não ganha bem, galera. Então é assim, ou eu me valorizo, é lógico que no começo, né, a gente se... Ô, gente, minha mulher tá dando risada, falei pra você que mulher não interrompe, né, mas ela tá rindo lá do quarto lá, porque ela foi da academia, né, e ela deve ter pesado, viu, mas, e aí ela tá toda contente, ela deve ter emagrecido, né, mas eu não tô nesse processo não, tá, gente, pode me convidar, Bruno, para um churrasco. Voltando, então, galera, eu não posso me sucatear. Eu não posso sucatear meu conhecimento, mas sem um órgão que nos dá uma tabela de preço, que nos controla, que para eu exercer eu tenho que comprovar a minha titulação e o meu conhecimento, ficamos na mercê do navio, né? É lógico que existem grandes empresas sérias que desenvolvem, que tem um salário bacana, tá? É uma área muito grande, tá, galera? Então eu acho o pequeno, o médio e o grande, tá bom? Mas assim, galera, eu vou fazer um site de R$800 e vou gastar aí 2 semanas, né? Eu vou ganhar menos que um salário mínimo no mês, dependendo. Tá dedicando àquela empresa. Então, assim, na formatação do computador eu cuido da informação do cara. Se ele tiver que fazer um backup, tem a foto da família, tem a conta do banco, tem a vida dele lá no computador, né? E se eu não tomar cuidado, né? Além de eu poder perder, de repente, uma falta de conhecimento, eu posso fazer o quê? Né? Ser desonesto. Então ele tá pagando o meu profissionalismo, né? Então eu cuido da informação do cara, né? O Bruno falou que precisava de um cara de marketing, não adianta oferecer muito dinheiro para mim que eu não vou, tá? É brincadeira, mas eu não formato, eu cuido da informação do cliente, entendeu? Professor, gostei. Fala, Leandro. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Com relação ao mercado hoje, de programação aí, front-end, back-end,
Olha, as grandes corporações hoje, tá? Elas querem o conhecimento, mas sem informação elas não te contratam, tá? As pequenas sim, porque quanto mais título você tem, mais conhecimento você tem, mais competência você vai ter, mais caro você é, tá? Então é assim, as pequenas, né? É assim, cara. Um salário técnico hoje aí, eu fiz a minha vida técnica, tá? Eu fui fazer faculdade em 2003, 2004, né? Porque eu comecei como técnico em 99, falava técnico em processamento de dados, perdão, eu me formei em 97, tá? Eu trabalhei antes da internet, eu trabalhava com BBS, vai ver muito a história de hoje. Eu trabalhava com BBS, era antes da internet, tá? Durante o curso técnico. Galera, na época, eu como técnico, eu ganhava R$ 900 por mês estudando, né? E assim, o salário mínimo era quanto? 120, 130, eu tava bombando, né? Como técnico, ganhando 9 salário mínimo, 8 salário mínimo, né? Hoje, se eu ganhasse 8 salário mínimo, eu tava virando de piruleta, né? Então, é assim, na época o técnico era muito valorizado, porque não tinha. Mas hoje, tá? Com esse excesso de técnicos, hoje, eu vou arrumar um emprego se eu ser um cara top, né? E às vezes eu vou ganhar aí, né, uns 2 salários, um salário e meio. Mas aí você tem que aumentar, né? E conforme aí você vai aumentando, mas existe essa possibilidade. O interior, tá, não é tão grande. É lógico que o Silvano que está pensando, não sei a área que ele quer seguir, se é informática não, mas eu tenho que oferecer alguma coisa diferente, cara. Né? Quando eu vou desenvolver um site hoje, ele não é só um site, ele roda no celular, ele roda no tablet, ele roda na televisão, ele é um site responsivo. Tá? Ele tem que atingir todo o público, aquele que tem condições de pagar uma internet, aqueles que só tem um plano móvel, aqueles que têm um computador top, um celular top, e aqueles que têm um celular razoável. Programa tanto para Android, tanto para Mac. Né? E aí, galera, eu tenho que pensar, a gente fala o UX, vocês vão conhecer também um outro termo, uma outra área, chamada experiência do usuário, que é nem a parte técnica, é uma parte teórica que eu faço o estudo dos meus usuários. Antigamente a gente falava lá de sistemas, né? Hoje muda tudo isso. E aí eu tenho que entender até a parte psicológica do meu usuário. Né? Uma das grandes cartadas do Google e do Facebook ou das redes sociais é o que? Quando eu entro no Google e procuro um relógio, lá na minha página pessoal, né? Lá na minha rede social, depois vai ficar aparecendo propaganda de relógio. Eles estudaram o meu comportamento lá no Google. Né? Então, alguém teve essa ideia, alguém organizou e alguém fez isso funcionar, que é a parte técnica. E não é as duas pessoas que fazem a mesma coisa, tá? Então a gente tem o iX, o UI, nós temos aí a experiência do usuário, tem outros nomes que depois eu vou passar para vocês. Então eu preciso entender esse processo e é uma nova área. Vocês estão com um curso de manutenção, tá? O foco não é programação, mas tá essa disciplina para vocês conhecerem. Não só a parte técnica, como é que eu vou trabalhar ela? Então muita gente vai aprender a formatar computador, mas não vai aprender a dialogar com as pessoas. Não vai aprender a fazer um marketing, né? Não vai aprender a fazer um diferencial. Né? Então eu faço diferencial, beleza, fio, eu fiz o teu backup lá na nuvem. Né? O cara não sabe que é nuvem, ele está ocupando espaço na HD dele desnecessariamente. Né? O usuário final, né? O usuário na casa. Olha, eu vou formatar o computador na sua casa, eu não levo para minha casa. Né? Mas para eu formatar um computador na sua casa é R$ 150. Né? Então, eu te formato na hora, eu vou dedicar a você, você que sabe. Né? Então você tem segurança, você tem flexibilidade e vai embora. Então eu agrego valor para o meu produto. Quando o Silvano falou da parte de administração, isso é importante para o meu processo. Porque senão eu não vendo o meu produto. Eu não vendo a minha ideia. E por isso que tem vários profissionais aí formados que não conseguiram desenvolver dentro da sua profissão. Hoje, né, por mais que o professor ele é mal remunerado, eu saí do centro, não tem professor para dar aula. Faz inscrição, não tem inscrito. Né, na área de informática. Ou é uma área que dá para começar. Não, mas não ganha bem, mas você não trabalha o dia todo. Né? Aí você vai acumular 2. Né? Então eu vou lá dar minha aula, mas eu garanto lá meu salário inicial, que é muito melhor que um salário do mercado, às vezes. Né? Não é um salário grande, mas para quem está começando é um salário legal.
né? Dá para se manter. E aí eu vou agregar outro, eu vou começar. Então, galera, tem várias áreas aí que elas não estão sendo exploradas e às vezes, né, a gente fica batendo no mesmo. Né, no mesmo, eu quero lá só no web design, eu quero lá no cara do tiozinho da manutenção, né? E aí, igual o Silvano falou, a filha dele está saindo de casa para estudar, voa, tem que deixar voar, né? Porque só assim nós vamos crescer, né? E não é questão de ficar rico, não, é questão de ter uma vida estável e fazer o que gosta. Então descubram a área que vocês querem, se não for informática, né? Mas dentro da informática não dá para você aprender tudo. O professor sabe tudo? Não, o professor se qualifica em algumas áreas e às vezes é necessário dar algumas aulas, mas não chega o fim do processo. Né? E aí você vai se aperfeiçoar, vai para a área de rede, falta profissional de rede, viu galera? Formatar, programar um roteador, programar um servidor, não tem. Mas eu vou na mais fácil, eu quero formatar o computador. Né? Até o Word eu consigo agregar valor nele. A molecada vai fazer faculdade, né? Ou o adulto também, vai me paga para formatar um TCC, né? Porque não sabe colocar o índice, não sabe colocar um cabeçalho, não sabe fazer da tabulação, não sabe inserir uma tabela, não sabe nem posicionar uma figura, mas fala que sabe o Word. Então, o conhecimento também me agrega valor, né? Hoje me pedi para formatar um TCC por menos de R$500 eu não formato. Né? Formata uns 2 no ano aí, tá ótimo, já me deu 2.000 no ano. Tá? Se eu dividir em 12 vezes, me dá 200 conto por mês, dá para me comer minha comida japonesa uma vez por mês com a minha esposa e com a minha família, com o meu filho, né? Então, e assim a gente vai formando, né? É igual o Leandro trabalhando com música. Se ele não tivesse esse perfil, ele ia morrer só nas baladinhas. E ele sabe que se ele ficar só nisso não dá muita grana. E aí ele teve que aperfeiçoar outras coisas no processo dele. Legal? Professor, gostei. Fala, Leandro. Você ia falar, filho? Não, é isso mesmo. O senhor tem razão, é verdade. Não dá pra ficar, se diz, não dá pra ficar na comodidade, né? Tem que sair aí, ser diferente, né? E a gente vai juntando um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, e nós formamos o nosso processo mensal, né? Porque se a gente ficar naquele comodismo, né? A gente sabe que hoje não é fácil, né? As coisas são caras e vai embora, né? Então, não adianta ficar reclamando. Corre atrás, tá? Ser criativo. Tem que ser criativo, né? Então, pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa antes da gente continuar aí? Pessoal, beleza. O web, tá? O web, ela só tem uma função hoje através da internet. Professor, internet é web? Não. Internet é internet. Internet é conexão, tá? A web é um conjunto. Eu tenho um site, que é o www, eu tenho um e-mail, que é representado pelo arroba. Em cada um deles, eu tenho protocolos. Né? O que são protocolos? Vocês já tiveram aula de rede ou não? Ainda não. Ainda não? Beleza. Ainda não. Legal, vocês vão beleza, vocês vão descobrir lá em redes que nós temos os protocolos de comunicação. A minha internet é um conjunto de protocolos que depois eu vou falar para vocês um pouquinho deles. Tá? Então a web, galera, não é só internet, tá? Eu estou usando uma apostilinha, eu não estou compartilhando ela inteira, eu estou pondo partes por partes, tá? É da Redetec, do Instituto Federal também, tá? Primeiro aqui tem introdução à programação web, e aí vai ter um pouquinho sobre o conceito de internet, tá? Eu não vou ficar lendo para vocês, eu vou falar algumas coisas rapidinhos aí, e aí tem aqui para vocês lerem, né? A evolução, como é que surgiu, como que foi a onda, para a gente entender esse processo de evolução. Até mais ou menos uma bagatela aí do ano 2000, tá? E depois aí eu vou vir no material complementar falando as novas tecnologias e as profissões que nós temos dentro da web, tá? Então essa primeira aula, ela não é tão prática, ela é um pouquinho teórica, mas ela é necessária para a gente entender todo o processo, tá? Então, aqui é a apostilinha, galera.
Aqui vocês têm uma história da internet, que é um artigo, né? Falando um pouquinho, que eu vou explicar também, tudo isso eu vou explicar, mas depois vocês podem exercitar a leitura aí. E aí é um site bacana, né? Que fala aí sobre essa ascensão, sobre esse surgimento, sobre as redes sociais, tá? Mas isso eu tenho um resuminho na apresentação que vocês vão ver já já. Aqui também tem na nossa plataforma a linha do tempo, tá? Da web. E aí ela é bem dinâmica também, tá? Se vocês abrirem ela, vai começar lá em 69, né? E aí vocês vão vindo, ó, tanto da web e tanto da internet, ó. Se vocês só ticarem internet, tem a evolução da internet, tá? Vocês vão vindo em cada um deles aqui, ó, vai ter a explicação, beleza? Mas assim, eu não vou ficar explicando item por item, que vai ter um resuminho que eu vou falar, e aí ele vai explicando toda a evolução, certinho, galera? Eu vou focar depois muito em 2021, tá? 2020 e 2021. Então aqui também nós temos a evolução, ó, da web. Lembra que eu falei para vocês? Internet é uma coisa, o web é outra. E aí, se eu quiser comparar, conforme as tecnologias que foram surgindo na web, né? Aí, conforme elas foram surgindo, conforme as tecnologias foram surgindo na internet, vai dar a evolução da nossa web, tá? Então, se vocês quiserem saber com detalhe, essa é a linha do tempo, bem bacana, né? E dá para vocês aí também estudarem, tá? E agora eu vou apresentar um pouquinho desse conteúdo. Tá aqui, ó, apresentação aula 1. Apresentei o material dessa aula, tá, galera? Mas, tá, eu vou agora resumi-lo nessa apresentação. E é assim que eu trabalho. Disponibilizo o conteúdo para vocês e aqui na minha apresentação eu faço o resumo dele. Lembrando que essa primeira parte é teórica, tá? Galera, eu vou pedir aí para vocês para a gente ir até lá para umas 9h10, tá? Para a gente finalizar essa apresentação inicial, tá bom? Pessoal, introdução na internet, né? Introdução à internet. Para se programar para o web, primeiro eu preciso conhecer o que é web, tá? Então é assim, essa importância que surgiu na internet, né? Só aconteceu primeiramente por causa que mudou-se, né, a questão da nossa tecnologia, e ela sai daquela tecnologia focada apenas para as grandes empresas e ela entra para as pessoas comuns, tá? Para as pessoas comuns. Aí, pessoal, eu preciso ver a carinha de vocês. Galera, é uma coisa louca, né? A gente vai... Opa, peraí. A gente vai explicando e aí eu volto para cá, que parece que eu estou falando com vocês, eu volto para o Teams. Então, né, o que acontece, pessoal? Lá atrás, né, eu acho que vocês viram já a introdução da informática, né? Eu acredito que, começando lá no Bill Gates, não sei se vocês já assistiram, eu vou deixar um filme para vocês, né, eu acredito que já sugeriram, chamado Piratas da Informática, é um filme antigo. Tá? Vocês já assistiram ou não? Não assisti ainda. Não, mas ele é um filme educacional, tá? Então é bom você ler, você vai entender todo o processo do desenvolvimento da Microsoft, da Macintosh, com Bill Gates e Steve Jobs. E aí começa, porque aí começa a nossa história. Mas na verdade, antes disso já tinha rede. E até o estudo da ARPANET, que era a internet, por quê? Vocês lembram daqueles filmes de guerra? Que tinha o soldado correndo com aquele radinho na mão para pedir socorro? Como é que fazia aquela comunicação? Tá? Já existia uma tecnologia de comunicação à distância, né? Ou via rádio, ou via alguma coisa, né? Não, acho que é satélite ainda não, mas já era via rádio e eles existiam, né? Tinha uma base, eles precisavam se comunicar. Então já existia uma introdução à rede que depois se tornou o nome de internet, tá? Mas eu não vou entrar nessa parte física dela. E aí veio os computadores. Surge o computador com o Bill Gates e o Steve Jobs, lá na bagatela de 82, 84, não é tão antigo.
começa a surgir os programas, os sistemas operacionais, né? O MS-DOS primeiro, depois o Windows, o sistema do Mac, uma competitividade entre os dois, uma ultrapassa, né? Aí depois isso é uma outra discussão, né? E depois, se você assistir o filme, a gente discute. Então é assim, e aí vai evoluindo. E o computador começa a ficar barato, entre aspas, né? Porque agora mudou um pouco, porque ele não está tão barato, tá? Mas, né, você pegasse um computador de grande porte, 40, 50, 60 mil, e hoje você vai pagar aí num computador razoável, uns 4.500, uns 4, né, razoável. Não vai naquele de 1.800 que eles oferecem nas lojas lá que você vai passar raiva, né? Junta um pouquinho de dinheiro, parcela em 24, 48, mas, né, para vocês que vão começar a estudar aí, eu preciso de uma coisinha um pouquinho melhor, tá? Então, e aí aquela... Professor. Oi, Não, professor, desculpa aí. pode falar. Não é o fabricante, tá? Hoje o Professor, mas é uma marca ruim. Por que é ruim? Professor, porque eu já trabalhei. Ele tava muito trabalho para mim. Eu já tive celular da Positivo, já tive um notebook da Positivo, não tava nem para mim estudar. Trabalhei com o computador da Positivo. Uma marca que eu não Peraí. pode ser brasileira, mas eu não recomendo o que eu já passei, né? Agora eu não sei o senhor, né? Peraí que vamos conversar com você já. Tá, galera, peraí, eu não vou achar, mas depois eu vou achar pra você, tá? Pra gente não se perder aqui. Mas é assim, várias empresas hoje foram compradas pela Positivo, tá? A Dell, não é comprada pela Positivo, mas alguns chipsets elas usam o mesmo da Positivo. Eu não compraria o Positivo, tá? Mas hoje, mas assim, galera, ó, se eu entrar aqui e pegar um Positivo, tá? Um Core i7 da Positivo, geração 11, com placa de vídeo, tá? Você acha que ele pode dar problema? Uma placa de vídeo de 6 GB, 16 GB de HD, com HD SSD Slim vamos pôr de 1 TB, tá? Enfim, você acha que esse computador vai dar problema? Bom, professor, questão, né? Agora eu vou conversar aonde eu queria chegar. Tá vendo isso daqui, ó? Sony Vaio? Top, né? Você já viu? Já viu galera com Vaio aí? Sony Vaio? Falava Sony Vaio, né? Ele hoje ele é da Positivo, tá? Bom saber. Hoje ele é da né? Então, galera, eu vou assim, depende muito do que tem nele, porque assim, eu já tive Dell Core i5 que queimou comigo a placa-mãe, tá? Queimou comigo o Dell. Então hoje assim, computador estrondoso, diferenciado é o Mac, o da maçãzinha, tá? Mas não é o meu sonho, né? Se eu fosse um engenheiro, se eu fosse um cara que ia trabalhar com a parte gráfica, com coisas muito pesadas, aí sim, mas hoje não é necessário para mim, tá? Então, existe vários, é que assim, ela tem uns computadores, tá? Mais acessíveis, com preço antigo. Então é assim, por exemplo, esse daqui eu não compraria, tá? Mas esse daqui da Vaio, né, se eu pegar aí a última geração dele, eu compraria, tá? Eu compraria. Então é assim, depende de muito do que vem nele. Então eu tenho que conhecer a tecnologia, o que tem nele, tá? Mas, né, assim, eu já tive problema com Dell, né? Então assim, hoje, quando eu tive que trocar o meu computador agora na pandemia, né, eu tive que vender meu rim para pagar ele, né? Ou melhor, eu vendi o rim e estou fazendo ele 24 vezes ainda.
Então, né, eu peguei um Lenovo. Mas se eu fosse pegar essa configuração do Lenovo que eu tenho numa outra marca, eu ia pagar uns 4 mil reais a mais, tá? Se eu fosse pegar um Mac, eu ia pagar 10 mil reais a mais, tá? Então é assim, mas ele me atende e é uma máquina bacana, tá? Ele só tem um defeito, a bateria dele, ele dura umas 3 horas, tá? E porque assim, ele tem placa de vídeo, o processador dele é um Core i7 geração 10, né? Não tive como chegar no i9 e HD é SSD, bacana, me atende, né? Mas é Lenovo, tá? Então vai muito do custo e benefício, né? Vai muito da configuração. Vamos lá. Se eu comprei um Lenovo, tá? Não assim, falando, mas eu paguei 6.900, 7 mil, tá? E aí eu teria um outro computador igual do preço, mas seria um Core i5, por exemplo, de uma geração 6, por exemplo, porque ele é famoso, ele é um desktop, ele é um Dell, é uma marca mais famosa que o Lenovo, né? Qual eu compraria? O geração 5 ou geração o i7 geração 10? Tá? Então eu escolhi para esse caminho, tá bom? Mas é assim, a gente vai procurar. Eu não pegaria positivo também, que eu tenho esse mesmo pensamento. Eu já vi muito computador, mas já vi outros também dando problema, tá? Então é assim. Obrigado, professor. O senhor defendeu. Não tô contra não, tá? Mas é assim, hoje eu compraria um Vaio, tranquilamente. Ele é até mais caro que o meu, tá? Um Sony Vaio que é da Positivo, fabricado por eles hoje, tá? Só muda a marca, né? Mas lá dentro, mas se né? É assim, não é? Mas assim, vai da questão, custo e benefício, beleza? Voltando lá, galera. Então, pessoal, a internet ela surgiu, essa evolução. Aí, gente, que eu vou me perdendo nas telas aqui. Quem sabe faz ao vivo, tá, galera? Então a gente vai se perdendo mesmo. Ó, então aqui, pessoal, antes de a gente falar da internet, né? A gente, assim, ela surge pela rede de computadores, como eu falei para vocês. Eu não vou entrar em detalhes porque vocês têm uma disciplina voltada para a rede de computadores, tá? Então, assim, ela começa uma evolução a partir de 1970, aonde era uma coisa local, né? Eu tinha um servidor, os computadores interligados entre eles, tá? Isso é uma rede. E aí, né, em 1980, com o avanço da tecnologia, como eu falei para vocês, surge pela IBM, também pela IBM, o computador pessoal. Quem lançou primeiro foi a IBM, mas o protótipo primeiro, tá, gente, foi a Macintosh. E aí, o Bill Gates começa a ficar rico, aí surge a Microsoft, porque ele vendeu o sistema operacional DOS para a IBM, tá? E o Steve Jobs, que estava lá na Macintosh, né, a Apple hoje, ele estava ainda, já tinha a máquina criada, apresentou o protótipo para o Bill Gates, dançou, e aí, né, ele estava desenvolvendo o sistema operacional ainda, né? Então o Bill Gates vendeu o DOS. Por que foi rápido? Porque o Bill Gates, há uma galera aí fala que ele roubou, tá? Eu acredito que ele não roubou. A história é o seguinte, ele foi lá, conhecia um cara que estava desenvolvendo um sistema operacional, comprou o sistema operacional do cara, acho que foi $50 mil na época, tá? Um dinheiro para quem está começando e tem uma empresa pequena é bacana, tá? E o cara vendeu, velho. O cara vendeu, só que ele não ia falar assim, ó, eu vou melhorar isso, eu vou modificar algumas coisas e vou vender para a IBM. Porque eu já fechei o contrato. Porque quando ele fechou com a IBM, ele falou que tinha um sistema operacional. Tá? Ele trabalhava numa empresa que fabricava um computador anterior a esse, chamava Altair, que tinha cartão perfurado, não era com monitor ainda. E aí ele compra esse software, tá? Ele modifica, dá o nome de MS-DOS, pum, o homem está onde está hoje, tá? E alguns falam que ele roubou. Não, ele empreendeu, ele comprou um negócio, modificou, e é o que eles fazem com o Brasil hoje, né? A gente tem grandes pesquisadores, mas o Brasil não gera um meio fácil de patentear. Aí vem lá os caras de fora, né? Do exterior, que tem um processo de patente mais rápido, compra o nosso produto e patenteia e sai como se fosse descoberta lá de outros países, né?
é um exemplo da vacina. Enquanto nós demorávamos pela aprovação da ANS, toda uma burocracia, lá eles já estavam num processo muito mais rápido da regulamentação, né? E aí a gente fica para trás, beleza? E quem ganha o dinheiro, a galera lá de fora. Então a gente sofre com isso até hoje. Então o pessoal paga o nosso projeto, modifica, aperfeiçoa e vende muito mais caro. E é o que aconteceu com o Bill Gates, tá? Então aí, pessoal, em 1990, começa a cogitar essa questão da rede pelos computadores, tá? E aí vem a tal da internet e como eu falei para vocês, começa em 1960 por causa lá da guerra, né? O Departamento de Defesa, e aí, ó, Internet Working, né? Em 73, tá? E aí, junto com o computador, em 1980, surge a internet e a sua consolidação. No Brasil, galera, tá aqui, ó, tem todo, eu falei bem rapidinho, tá? Tem todo o histórico da internet para vocês conhecerem, tá? E no Brasil, tá? Essa internet ela vem para a área acadêmica, mas, né, surge a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, criada em 89 pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que começa a documentar, a regulamentar essa internet no Brasil, tá? E aí ela deixa, em 95, né? Ela deixa de ser uma rede acadêmica. E aí começa a utilização da internet. Eu, né, tive o prazer de fazer parte dessa evolução. Antes, eu comecei a estudar em 94, né, onde tinha internet, né? Nem o Windows ainda tão assim divulgado, eu estudei no DOS, computadorzinho de tela verde. E aí, pessoal, eu comecei a trabalhar numa BBS. O que era uma BBS, tá? O operador de uma BBS chamava-se Zop. Nós tínhamos 4 linhas telefônicas e acessava 4 pessoas ao mesmo tempo. E era fora o Windows, e depois veio for DOS, depois veio fora o Windows, que já tinha o Windows 3.11, e depois de 95. Tá, eu entrei em 94, comecei a trabalhar no meados de 95, tá? Fiquei até 97, 96, né? No finalzinho de 96, quando eu me formei. Porque ela quebrou que surgiu a internet aqui na nossa região. Mas nós, o que era uma BBS? A gente disponibilizava fotos, tá? Disponibilizava joguinhos de DOS, bate-papo. E aí a galera entrava para bater papo, mas era 4 ao mesmo tempo só. E não era nem mundial, era uma coisa local. Mas o nosso e-mail já era mundial. Ele ia só 3 horas da manhã, a gente programava, ele ia para... Hoje um órgão que regulamenta todo esse processo chama FAPESP, é onde a gente registra os nossos domínios, né? O endereço da nossa internet, do nosso site. E aí esse e-mail ia para lá para depois ser redistribuído. Demorava uns 2 dias para um processo de enviar e de receber e-mail. Mas os médicos usavam muito, então o cara dessa BBS ele bombava no dinheiro, eu aprendi muito. E aí não existia roteador ainda, tá? Nem switch, era só modem. E aí depois começa a evoluir, né? E aí na nossa região surge o link da internet, era Telesp ainda, não era telefônica, em São João da Boa Vista. E surge esse link chamava Rantac, em São João da Boa Vista, que demorou, por isso que fechou a BBS. Não tinha, o pessoal migrou, os doutores, né, vai embora, migrou tudo para São João, porque usava-se muito e-mail e já era na hora entre aspas, né, porque era discado e demorava pra caramba. Mas saiu a Rantac, depois fizeram a parceria com a UOL, o dono aí chamava José Bittar Filho, tá? E aí começou na nossa região, mas a primeira internet foi lá, o primeiro provedor foi a Mandic, em São Paulo, e aí começa, tá? Um dos meus patrões da BBS, ele foi o do primeiro a escolher grandes empresários do Brasil e distribuíram a internet para eles fazerem testes, tá? E aí depois que ela começou a ser comercializada e está no boom que está hoje, tá? Hoje ela é uma rede pública ou privada, né? E aqui tem várias características. Não tem início e nem meio nem fim, tá? Ela é uma coisa enorme hoje. E aí com isso teve toda a sua evolução, tá? Não temos dono na internet, né? Cada governante cria as suas regras, tá? Hoje o padrão
nós não temos o ISO, nós também temos o ISO para a rede, né? Vocês vão aprender isso lá em rede de computadores. Nós temos, né, a I999 que a gente fala, tá? E várias outras que, por exemplo, o RJ45 conector, ele é válido para o mundo inteiro, tá? Ele é válido para o mundo inteiro, porque existe um padrão internacional, a gente fala IEEE, tá? E cada um tem um número que cuida da parte de cabeamento, que cuida da parte de roteador, que cuida da parte do Wi-Fi, tá? Porque assim, a tecnologia ela é igual no mundo inteiro, porque ela é regulamentada, a tecnologia. Agora, a usabilidade já é outra coisa, tá, galera? E conforme for evoluindo essa internet, pessoal, surgem as tecnologias, né? E essas tecnologias, ela é controlada pelos protocolos, que vocês também vão ver em detalhe, tá? Na disciplina de redes. Mas para nós, para a web, na hora que a gente for programar um site, tá? Eu tenho que entender como é que eles funcionam. Então, pessoal, quando eu quero transferir um arquivo, tá, para um servidor, né, um site, vai embora, eu uso o FTP, File Transfer Protocol. Ele é uma regra que configura a placa de rede, roteador e vai embora, todos os equipamentos de uma rede. Mas através desse protocolo, ele é um protocolo lógico, tá? Ele vai transferir os arquivos para um computador. Então, ó, eu vou mostrar rapidamente para vocês na prática. Então é assim, eu tomo conta de um site aqui do Colégio Santo Inês, tá, galera? E eu uso, olha lá, o NetFTP, que ele é gratuito, tá? Né? E eu uso aqui, ó, o FTP, tá vendo aqui, ó, ftp.colégiosantinês.com.br. Tem o usuário e a senha. E eu uso aqui, antigamente tinha um programinha, até tem ainda, tá? Eu posso instalar na máquina. Mas aqui, pessoal, eu estou usando um site que ele simula um programa para entrar no FTP, ou seja, para entrar num servidor. Então ele tem um IP, que é o número de identificação, que também é um protocolo, tá? Então olha lá, eu vou entrar, vou fazer o login. E olha aqui, pessoal, eu tenho as pastinhas, eu estou dentro do servidor aonde o colégio paga, tá? Ele paga para usar esse domínio aqui e tem um servidor que hospeda. Então, esse servidor, para eu transferir alguma coisa para ele, eu uso o protocolo FTP, tá? Então, por exemplo, ó, aqui fica na pastinha essa pasta, porque ele é um servidor Linux, as pastas ficam configuradas de acordo com ele. E aí a pasta que eu utilizo para publicar o site, vocês vão aprender isso no final. Isso é um resultado final de vocês. Eu tenho todo o meu site aqui, ó. Tá vendo? Os HTML, tá? As imagens, tá bom? Então, olha lá. Aqui tem o index HTML, né, que é a página principal. Beleza? Então, o FTP, eu mando isso para um servidor. Isso é um protocolo de envio. Agora, eu tenho outro protocolo que é o HTTP, ou chamado HTTPS, que ele realmente usa o World Wide Web, tá? Que é o nosso www. Hoje a gente não precisa mais escrever www, né? Eu venho aqui no meu site, ó. Eu vou pegar esse exemplo, tá bom? Colégio Santo Inês, tá? Né? E aqui, galera, ó, eu tenho o site do colégio. Mas ele tá onde? Ele tá aqui, ó. Cadê? Essa telinha aqui, ela vai. Aí aqui, pessoal, ó, ele tá aqui no servidor, mas o usuário não ia entender nada disso daqui, ó. Para eu abrir um site, eu vou ter que vir aqui no index e clicar 2 vezes nele, tá? Não vai, ele não vai abrir, ele vai fazer o download do arquivo HTML, né? E aí, ó, quando ele faz o download, tá na minha máquina agora, e isso é o que vocês vão aprender comigo, ó. Tá? Eu vou abrir aqui num rapidinho, para ser mais rápido. E aqui, peraí que tá abrindo, gente.
Vem cá. Aí, ó. E aqui tá o nosso site, ó. A página inicial dele. Ó que belezinha. Ó. Tá? Isso o usuário nem tem noção. Mas, através do protocolo, o meu navegador, qualquer um deles, usa o protocolo HTTPS para transformar tudo isso daqui nisso que vocês estão vendo. Então, se eu clico 2 vezes aqui, né? Olha lá, eu tenho o www, mas ele não é seguro, que ele não paga, tá bom? Mas ele é um HTTP, ó. Se eu pegar ele aqui, tá? O nome dele, olha lá, quando eu copio e colo, ele vem HTTP. Esse HTTP, ele é um protocolo que vai pegar, vai localizar isso num servidor que está em algum lugar do mundo, que no caso aqui é em São José do Rio Pardo, que ele foi carregado por um FTP. Além dele localizar o meu endereço, ele permite eu transformar aquela linguagem HTML, ou tem HTML, CSS, várias coisas junto, e nessa tela que vocês estão vendo, tá? Aqui, quem imagina esses logos, essas coisas, é o front-end. Por exemplo, eu monto o site, não sou eu que faço o logo, tá? Não sou eu que faço o banner. O cara que é contratado pelo colégio, ele manda para mim, tá? Eu monto o sisteminha, isso daqui é o back-end, onde os alunos, igual o swap de vocês, tá? Então, mas também controlado num domínio, tá? Controlado num domínio. Então, pessoal, né? Quem permite tudo isso é o protocolo HTTP e aqueles que pagam para o protocolo de segurança HTTPS, tá? Finalizando, então, ó, envio para o meu servidor, busco no meu servidor e interpreto a linguagem. O TCP é um protocolo de transporte que é usado na rede, tá? Tanto local e tanto na mundial, que ele é um protocolo que permite transportar a informação. E para eu identificar, né, eu tenho o protocolo TCP/IP, tá, que também identifica a rede. Depois eu tenho o protocolo POP3 e SMTP, que trabalha com o correio eletrônico, que é outro serviço da internet, que é o e-mail, tá? Então, representado pelo arroba, e ele tem o protocolo chamado TCP/IP, tá? E a nossa internet é formada por domínios. O que é o domínio? É isso daqui, ó, colégiosantinês.com.br. Ele paga uma taxa para o governo anual para usar o domínio e hoje o servidor não dá acesso à internet. Hoje os servidores, tá? Os serviços de internet que eles vendem é para deixar o domínio armazenado. Ele precisa estar armazenado em algum local, tanto público ou tanto privado. Então, por exemplo, ó, o site do Instituto, ifsp.edu.br, o nosso domínio é edu.br, que é educação, mas ele fica hospedado onde esse endereço aqui? Nós pagamos um servidor? Não, nós temos os nossos servidores próprios, tá? E ele é instalado lá através de DNS, vários serviços que trabalham na rede. E nós criamos um domínio que vocês podem utilizar em qualquer lugar do mundo. E aí o HTTP busca no nosso servidor através do transporte, tá? E, pessoal, sejam bem-vindos ao funcionamento da internet. Esse domínio tem vários, .com, que é comercial, .edu, que é educacional, .gov, que é governamental, tá? Eu, pessoa física, posso usar o gov? Não, a empresa nem deixa, tá? Que faz hospedagem. Beleza? E aí tem outros, né? Tem o BR, que é do Brasil, né? .fr, que é França, o S, né? O final, que é Estados Unidos. Mas muitos hoje só param no .com. Esse daqui não é usado, a região demográfica não é obrigado a ser usado mais. Eu posso só parar no .com. Mas aqui, ou .edu, tá? Mas aqui a gente usa .edu.br porque é um órgão do governo, tá? Então, galera, essa é... Vocês, na hora que nós formos começar a praticar, e eu vou começar a fazer a programação, aonde vai estar? Que lugar que vai estar, tá? Então é assim, relembrando, mais importante, eu tenho o FTP,
que é o que permite eu transferir os meus arquivos para um servidor. Eu tenho o HTTP, que busca os meus arquivos num servidor através do endereço, tá? Eu tenho o TCP, que transporta tudo isso de um servidor para o satélite, para o roteador, para o rádio, aí chega no roteador e é vários equipamentos para chegar no meu computador, tá? Ele vai fazer esse transporte. O IP, que é o endereço da nossa máquina, tem um IP lógico, o IP MAC, porque assim, quando você manda uma correspondência, o nosso amigo carteiro, ele vai aonde? Ele tem que ter um endereço, né? Ele não entrega. E esse endereço é garantido para o meu IP. Como é que eu vou saber que eu estou buscando um site lá do outro lado do país e ele cai na minha máquina? Ele tem que ter um fluxo, tá? Um fluxo. Eu tenho o SMTP e o POP3, que são protocolos que fazem o nosso e-mail funcionar, tá? Então, são esses os serviços que a rede oferece para a internet. Transferência de arquivo, identificação, tá? A procura, o transporte, a identificação e o e-mail, tá? Tem mais, tá, galera? Mas esses são os principais para a gente começar, tá? Então, esses são os nossos protocolos que permite o serviço da nossa web através da internet. Legal, galera? Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que é um assunto teórico, cansativo, mas ele é necessário, tá? Eu tentei falar o mais rápido possível e depois, porque assim, muito desses assuntos vocês vão ver lá em redes, tá? Certinho, gente? Alguém tem alguma dúvida? Se eu tirar todas as minhas dúvidas agora aqui, vou ficar até umas 11 horas aí, professor. Pode falar, filho. Fala com nós. Professor, eu vou tirar só por enquanto. Quer saber as siglas, né? Falou sobre FTP, TCP. Quer saber o que significava as siglas, né? Tá, então a sigla, ó, tá aqui para você bonitinho na apostila, ó. FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. Perfeito? Essa é a sigla. Tá? HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. Fechou? Tá? Então, ó, transferência de arquivos, transferência de hipertexto. O que é hipertexto? Hipertexto é o HTML, que a gente vai aprender, mas depois eu vou explicar o que é HTML, tá? Mas ele é um protocolo de transferência de HTML, que é a nossa programação, tá? Aquela telinha que eu mostrei para vocês lá, ó, que assusta vocês no primeiro momento, né? Que professor de Deus, né? É lógico que aqui tá meio bagunçado, mas olha lá. Isso, esse programa aqui eu estou chamando, olha lá, estou chamando, é um link para um arquivo HTML, que esse link seria o de notícia, tá? Mas isso não entenda não, eu só estou apresentando. Mas o que você perguntou é bacana, tá aqui, ó, tá? O significado de cada um, tá? Em inglês e a tradução em português, tá? TCP, Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão, tá? Ele transporta. Aqui ele identifica, né? O TCP/IP ele faz os dois. Aqui na verdade é os mesmos junto, tá? Mas eu tenho o TCP, que é o Transmissão Control Protocol, que está aqui em cima, e o Internet Protocol, que são o protocolo de transmissão e o protocolo da internet, que é um protocolo de identificação, tá? E assim, os mais importantes para vocês para a gente desenvolver são esses, tá? Não vou esticar muito, porque senão é muita coisa para vocês nesse primeiro momento. Tá bom? Ajudei você agora, Fio? Faz mais uma para mim, por favor. Professor, então, a gente vai ter simulador de um... Isso é em rede. Isso é na disciplina de redes. Tá? Você vai usar o servidor comigo no final da disciplina para hospedar o teu site. Tá? A gente já vai usar um servidor pronto, tá bom? Não é da nossa disciplina, isso é da disciplina de rede de computadores. Bacana então, professor. Tá? Isso mais que eu queria saber.
E aí você vai usar um programinha chamado Packet Tracer. Ah, mas eu não tenho um servidor na minha casa, mas lá a gente faz a simulação. Ele é um programinha da Cisco, fantástico para simular trabalho de rede, tá? E com certeza o professor vai utilizar isso. Beleza? Beleza então, professor. Fala comigo, Bruno. Pode perguntar, mas não dorme com dúvidas, senão você vai ficar ansioso, eu vou te atrapalhar e vai embora. Professor, eu acho que por hoje, professor, eu que gosta de tirar bastante dúvida. Sei. Tá, galera, mas assim, antes de Juliano falar, só uma observação. Esse é um conteúdo bem teórico, tá? Mas assim que vocês tiverem, em vez de ficar mexendo no Facebook, a minha amiga ficar lá no WhatsApp, tá? E assim por diante, dá uma lidinha nos materiais. Foca, aqui é teórico, tá? Na próxima aula, né, aí a gente já vai começar o primeiro contato com o HTML, vamos começar a ficar mais assim interativo, tá? O material complementar eu vou explicar no comecinho da outra aula, coisinha aí de 20, 30 minutos, tá? Que eu vou deixar para vocês. Por isso que essa aula eu estou apresentando, tá, pessoal? O funcionamento da internet. Se ficou com dúvida, calma que vocês vão ver mais coisas em rede de computadores, tá? Mas por isso que eu não vou dar nem exercício, tá bom? Porque assim, o conteúdo principal, a gente vai atrelar esse conteúdo nas práticas que a gente vai começar já na próxima segunda, tá? Leandro, fala comigo, Leandro, já que o Bruno falou por você. Fala, professor. Tem alguma dúvida? Não, professor, não, para mim tá bem tranquilo dessa vez. Mas eu vou deixar mais para frente aí para perguntar. Muito interessante, né? Muito bacana. Uma coisa que a gente às vezes vê tanto no dia a dia, né? Como se diz, a gente não se aprofunda, né? Só vou falar uma coisa para vocês, tá? Peraí. Depois eu vou pôr uma imagem dessa lá para vocês, ó. Né? Aqui, galera, ó, eu tenho o funcionamento da internet pelos equipamentos e cada equipamento ele faz um serviço, né? O roteador, o servidor, mas isso vocês aprendem aonde? Na disciplina de redes, tá? Isso vocês vão aprender na disciplina de redes. Então, e lá eles vão interligar esses equipamentos nos protocolos, porque assim, o usuário comum ele vai falar, por que eu preciso de um roteador? Tá? Ah, porque eu tenho um protocolo tal, que ele faz esse funcionamento e assim por diante. Tá? Então, ó, cada um tem um modelo, mas esses modelos aqui, ó, que vocês vão fazer até a simulação, a gente fala Packet Tracer, tá? Vocês fazem a simulação na aula de rede, né? Usando o Packet Tracer da Cisco. Então é assim, galera, é normal vocês ficarem com um pouquinho de dúvida, né? Por exemplo, eu não vou falar, ó, gente, aqui, ó, tá vendo? HTML, ó. Aqui tá melhor. Aqui é o histórico de funcionamento. Eu tenho a www. Ó, então eu vou fazer isso daqui, ficou bacana. Pera aí, gente. Pera aí. Eu não vou embora quando vocês não tiver dúvida. Eu tenho um aqui, professor. Vai chegar, Karma. Você vai me pagar uma coca. Ó. Vou esperar só terminar de concluir. Então, olha aqui para vocês verem. Olha que bonitinho, ó. Eu tenho o servidor principal, tá? Então, ó, o www vai buscar o meu site. Eu digitei lá, wall.com.br. Pera aí, gente. Ô, Lena. Oi. Você não quer bugar para mim? Aí, ó, eu tenho o servidor onde está hospedado o meu site. A UOL tá aqui, beleza? Concorda comigo? Entenderam o que eu tô falando? A UOL tá aqui nesse servidor, ó. Isso é o servidor, tá? Então, aqui, galera, ó, aqui tá a minha UOL, ó. UOL. Beleza? Aí o usuário clicou, abriu o Google, e aí eu vou buscar lá no meu servidor, através do www, o meu site. Mas quem faz ele buscar é um protocolo.
o protocolo de HTTP. Então aqui eu já começo. Porque que servidor que está esse UOL, você sabe? Nós não sabemos. Então, ó, o HTTP vai fazer ele buscar no servidor. Achou, aí ele volta para cá. Ele volta como, galera? Ele volta em formato HTML. E quem vai fazer essa tradução junto com o HTTP é o meu navegador. Mas quem transportou isso, pessoal? Quem transportou isso foi um protocolo chamado TCP. Ele é um protocolo de rede. Vocês vão ver aqui o funcionamento de rede, mas isso eu já estou invadindo a matéria de rede. Ele é em camadas, tá? Então aqui a gente fala camada de transporte. Aqui fala camada de aplicação, porque é um aplicativo que usa. Qual é o aplicativo que usa isso? O navegador, o Google Chrome, o Firefox, qualquer um deles. Dá licença, gente. Então, qualquer um deles utiliza, né, qualquer aplicativo, qualquer navegador, o Google, o Firefox, utiliza esse protocolo. Esse daqui é um protocolo que está na placa de rede, no cabo, no roteador, porque ele vai buscar, na hora que ele buscou, ele vai transportar. Ele vai passar para o roteador. Na minha casa também tem um roteador do Wi-Fi e assim por diante. Mas não vou explicar essa parte, né? Só essa daqui, ó, que é a mais importante para a gente. O HTTP buscou e aí ele achou e aí ele traz de volta. E quem transporta o TCP. Mas aqui, pessoal, tem um número que é o endereço, que é o IP. Então, ó, o computador do Robinho, que é o IP, a gente fala 192.168, por exemplo, 0.2, esse computador aqui, ele veio aqui, ó, ele está autorizado? Tá, porque ele paga a internet, está tudo bonitinho. Não tem vírus, nada, né? Quem vai fazer que ele tem vírus ou não é um outro servidor, que é o chamado servidor de firewall, que é um servidor aí de proteção da rede, tá? Beleza? Aí, galera, os meus arquivos estão aqui, foram transportados, foram identificados pelo IP, e aí eu tenho meu site bonitinho. Mas o nome, o uol.com.br, ele não está aqui. Aqui está os arquivos do UOL. O nome ele fica armazenado num outro servidor. Esse servidor chama servidor DNS, tá? Ele chama servidor DNS. Servidor DNS é quando eu defino os nomes da minha rede. Então, no Instituto Federal, nós temos um servidor DNS que define, por exemplo, do Instituto como um todo, ifsp.edu.br, de São João da Boa Vista, sbv.edu.br, né? Eu não lembro, mas é isso mesmo. Né? Ele define os nomes da rede, tá? Então ele vem aqui, ele busca, ele pega, então ele vai achar o domínio, ele vai transportar, vai identificar e vira uma miscelânea, né? Mas quem faz todo esse serviço são os protocolos, usando aplicativos, que é o camada de aplicação, usando os equipamentos de hardware, modem, roteador e vai embora, que isso vocês vão aprender lá na disciplina de redes. Legal, galera? Tá? Fala comigo. Cadê o menino aqui? Deixa eu achar ele. Bruno, fala comigo. É eu aqui, professor. Pode falar. Bom, professor, eu não sei essa matéria que essa dúvida, mas eu vou falar, professor. Os servidores são Isso. onde ficam sites. Eu usar o meu. Porque é o seguinte, tá? Não tem risco, tá? Porque na verdade o servidor não pode ser operacionalizado, porque senão ele fica lento, tá? Mas ele tem um sistema. Você pode ser. Na verdade, o sistema operacional de um servidor tem que ser Linux, porque para evasão, para segurança, para rapidez, não dá para ser o Windows, tá? Ele é o Linux. Aí você põe o Linux, você está mexendo, beleza? E aí você está fazendo um gráfico lá, digitando um texto, aí trava o teu servidor porque você está mexendo, tá? E aí você derruba a tua rede, tá? Mas, filho, numa rede, numa CTI, quando voltar lá eu posso levar para vocês para conhecer o data center nosso, que custou aí quase
13 milhões de reais, porque ele toma conta aí de 11 Instituto Federal, está em São João da Boa Vista. Tem a nossa CTI, que tem milhões lá investido para controlar a nossa internet, e ainda ela cai, tá? Ainda ela cai. Por que São João foi privilegiado, professor? Para ter o data center? Política. Quem tem mais articulação política ganha o processo, entendeu? E aí um dos responsáveis de trazer o data center é o diretor atual, que é o Diego. Ele trabalhou na reitoria como infraestrutura, entendeu? Ele era diretor de infraestrutura. E aí, como precisava de ter uns apoios, né? Só tem 2 data centers no Instituto Federal, em São Paulo e São João. Data center é um servidor grande, né? Com muitos recursos de armazenamento, de segurança, e vai embora. E como o Diego mora em São João da Boa Vista, a sede dele é São João, ele era diretor lá da reitoria, e aí ele instalar toda a articulação política dele para instalar em São João da Boa Vista, mas não tem uma logística, tá? O nosso instituto é São Paulo, ele poderia ficar em qualquer lugar do estado de São Paulo, beleza? Mas o Diego fez essa articulação, porque ele não precisaria viajar mais, né? Traz alguns servidores nossos que estavam em São Paulo para São João da Boa Vista, dá uma repercussão bacana para o Instituto, tá? De São João, conseguimos mais recursos financeiros por causa disso, então tem todas umas vantagens aí administrativas, tá? E de logística para nós, né? Então uma articulação política, né? Não essa política partidária, política de negociação, né? De reitoria, de instituto, tá? E nós conseguimos, fizemos os pregões, tudo, e comprou esse data center, beleza? Tá? Então, eu não instalo no meu, porque na verdade, fio, aqui, ó, nesse exemplo, eu mostrei 2 servidores, ó. O de comunicação, o de DNS, na verdade, meu site estaria aqui, mas não vou entrar nesse detalhe. Nós temos que ter o servidor de arquivo, servidor de impressão, servidor DNS, que é para guardar os nomes, né? Servidor, o firewall, que seria um servidor para proteção, tá? Então, ó, eu vou te mostrar aqui de curiosidade, tá, fio? Servidor firewall. Aí você vai achar que é um computador, tá? Um computador com telinha, com monitor, e vai embora. Tá? Então, ó, um servidor firewall da Dell, né, de 1 tera, ele tem lá quantas portas? Ele vai ter 4 portas. Ele custa uma bagatela de 8.499. Isso é um computadorzinho que vai lá ai, meu Deus. Nossa, peraí. Que vai lá no armário da rede, né? Que vai lá no nosso rack, né? Isso daqui, ó, quando você vai aprender tudo isso em rede, ó. Rack de rede, tá? Então, ó, isso é um rack de rede de um servidor que vai vários servidores, tá? Vai o file, aqui vai o patch panel, vai tudo aqui, ó, tá? Isso fica tudo aqui dentro. E aí, quando eu preciso configurar ele, eu pego um notebook, espeto nele, vou ver a configuração dele e vou configurar. Então, o servidor necessariamente ele não precisa ter uma tela, tá? Então, isso é um servidor, olha aqui, ó, voltando, ele é um servidor firewall, é um servidor para rede, tá? Então, olha, esse daqui, ó, 7800, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas. Eu posso colocar aqui nele, tá? 6 roteadores, e cada roteador ele pode rodar aí com 24 portas. Ele vai atingir aqui uma média de proteção, uns 200 computadores mais ou menos, tá? Esse de 7800. Então, assim, mais um top mesmo. Olha aqui, viu? Que coisa da hora, né? 104 mil reais, né? Aqui, ó, Fire, Highstone é o top dos top, beleza? Ele protege a minha rede como um todo, mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 portas. 24 portas hoje eu vou sustentar aí na minha rede uns 600 computadores, tá?
600 a 700 computadores, entendeu? Aquele outro lá, 200 mais ou menos, né? Então, nem isso, até menos o outro, beleza? E aqui eu controlo a minha rede. Então, se é 600, imagina uma rede maior, né? O instituto, vamos supor, só em São João da Boa Vista deve ter uns 300 computadores, né? Então, eu vou ter vários desses lá, né? Então, esse daqui custa R$ 104.000. Quanto você acha que custa um profissional para ficar lidando com essa rede? Não concursado, mas particular. Você vai mexer aí no equipamento aí que vai ter lá 4, 5 milhões de investimento. Você vai pagar um técnico sem titulação, aí vai responder aquela pergunta do Leandro lá atrás, né? Então, para um banco, grandes corporações, não. Beleza? Fala comigo, Bruno. Pode perguntar mais, filho. Nós tá aqui. Se quiser, nós vai ter às 11. Não dá nada, não. Mas eles podem ir embora. Não tem problema. Fica só nós dois. Tá? Não, professor, tá bom já, professor. É muita informação para uma... Aí também acaba envolvendo rede. Isso. Hoje, como a minha aula invade hoje a aula de hoje ela invade um pouquinho em redes, entendeu? Então por isso que te gera essas perguntas. Na próxima não tem nada a ver com rede. A gente vai utilizar a rede. Ah, professor, então eu vou analisar agora. Quem o senhor falou que São João do Ica, data center. Data center aqui, caso aconteça, acabar a energia, então lá tem geradores, tem correntes para poder segurar. Tem. Tá? Vai dar umas 2 horas, 3 horas aí. Então o negócio agora, então, a queda de energia, o site não vai sair do ar. Ó, presta atenção. Aí é um outro aspecto. Cada campus, o data center é da reitoria, tá? Lá nós não hospedamos site, lá nós hospedamos os nossos arquivos, porque nós fazemos licitações, nós fazemos pregões, nós temos todo o investimento, matrícula de aluno. Então esses dados estão no data center, tá? Eu não posso misturar na mesma rede os dados nossos, que são de segurança nossos, na mesma rede que o aluno acessa, tá? Então, cada campus tem uma CTI separado desse data center, que tem a sua internet lá de Brasília, que é a RNP, a gente usa a internet do governo. Então, se cair a energia, o nosso site está hospedado no servidor do campus e não no data center, tá? Então, são coisas distintas. É uma estrutura de rede. Então, a gente tem a nossa rede interna, que é o do campus. O data center é da reitoria, beleza? Esse é do campus. O do campus, ele não tem um investimento tão grande. Então, assim, se cair, nós vamos ficar aí 1 hora mais ou menos funcionando. E aí depois, né, o site sai fora do ar, tá? Vocês não conseguem acessar o swap, nada. O swap está onde? Não, o swap é da reitoria, então o swap está no data center. Tá? Você entendeu? Vocês estão cadastrados, todos os alunos nossos estão no swap, no banco de dados do swap, que é a reitoria. Então, como ele é reitoria, ele fica no data center. Beleza? Tá? Então, muitas das vezes, nós estamos sem internet no campus, o nosso site não funciona, mas o swap funciona. Tá? Porque são servidores separados. Galera, isso é um assunto complexo. Tem faculdade só de rede de computador, tá? E precisa de muito estudo, mas é uma área que dá muito dinheiro, tá? Então é assim, hoje, se o Banco do Brasil precisar contratar alguém para dar manutenção nos servidores deles, eles não têm, eles têm que contratar uma empresa terceirizada, e eu acredito que na região nós não temos, eu acho que Campinas para frente, tá? Porque hoje compensa terceirizar do que eu contratar alguém para mexer nisso. Claro, né? Nós temos os técnicos, né? Mas por exemplo, eu não estou na TI faz muitos anos no campus, tá?
Então hoje quem cuida do data center e fez um treinamento com a empresa é o Rafael Manocchio, que é da reitoria, e tem uns 6, 7 que trabalham com ele. Esses caras são especializados em data center. Não faz outra coisa, tá? Então assim, eles nem sabem o funcionamento da escola, eles nem sabem como é que funciona a vida do aluno. Eles enxergam de outra maneira, tá? Então assim, o Manocchio é analista de sistema no concurso e nós temos os técnicos, né? Que auxilia ele, tá? Então assim, o Manocchio é nível E de salário, eu, por exemplo, o meu é nível D, tá? Mas o Manocchio é um cara fenomenal, um cara muito inteligente. Ele foi aluno do instituto, depois prestou concurso e tá lá, né? Então é assim, o Manocchio deve ganhar hoje em torno aí de uns 7 mil livres, 6 mil, né? Não é muito, mas não é pouco, é estável, né? Tá? Então, né? Mas assim, a área é muito grande. Não, o Manocchio ganha mais, o Manocchio ganha mais. Ah, deve ganhar uns 9 hoje para cuidar do data center, tá? Apesar que assim, eu tenho mais tempo que ele, então eu tenho um plano de carreira maior do que ele, tá? Mas tem que que assim, ele foi contratado como analista de sistemas, tá? Mas aí ele gostava de rede, pagou-se um curso para ele caríssimo, aí ele aprendeu, passou para os outros meninos, né? E hoje tem uma equipe que trabalha com aquele data center. Mas se ele for para o CTI do campus, né? Lá onde está o servidor do campus, ele tem que fazer um estudo, tem que passar para ele, porque cada um funciona de uma maneira. Então cada um tem uma área, entendeu? Se você for fazer uma licitação na esfera municipal, estadual ou federal, né? Tem uma lei específica para contratação de tecnologia da informação, ela é diferente, né? Então, quando eu faço o contrato de licitação e compras, a gente está licitando uma outra internet também. Então, o processo é totalmente diferente, as documentações, como que faz. Então, até nisso é diferente, né? Até a parte burocrática, as leis aí para contratação de serviço de internet. Ou comprar computador, vai embora, né? Nós não podemos comprar nada da China e assim por diante, né? Tem todo um processo aí. Beleza? Se for da China tem que ter uma documentação e assim por diante, tá? Certinho, galera? Certinho, professor. Brunão, bem-vindo à tecnologia, fio. Professor tem que ter muita. Eu gosto, fio. Senão eu já tinha. Tchau, fio. Então, não, eu gosto. Tamo aí, tamo junto, tá? E se eu não souber responder, eu passo a bola e falo assim, ó, depois eu vou pesquisar e te trago, né? Mas a gente tem um bom conhecimento. Eu não sei tudo, não, sabe? Mas eu tenho um bom conhecimento. Já tem muitos anos aí na estrada, sabe? Então dá pra gente ir conversando. Beleza, galera? Maravilha, professor. Valeu. Fechou? Valeu, viu, gente? Bom descanso e até segunda. Se precisar, dá um grito lá no zap. Falou? Maravilha, Opa. fechou. Valeu, professor. Tchau, tchau. Abraço, vai Corinthians. Falou!